Oi pessoal, tudo bom? Aqui é a Cat. No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre Tess, do Thomas Hardy. Tess é um clássico inglês que foi publicado pela primeira vez em 1892, mas a história se passa em 1870, na Inglaterra rural, e nós vamos acompanhar a história trágica da personagem Tess of D'Urberville. Considerado por muitos críticos e por muitos leitores como um romance pessimista, depois da minha leitura, eu acho que eu classificaria ele, na minha humilde opinião de leitora, como um romance bastante melancólico e, na verdade, muito realista. E nós sabemos que a realidade nem sempre é boa, nem sempre é bonita e nem sempre existe o felizes para sempre. Esse caso acontece aqui no livro. Então, a história vai acompanhar uma jovem chamada Tess. Ela vive no interior rural com a sua família, que é uma família que vive em condições muito humildes, muito precárias. E ela é filha de um homem chamado John D'Urberville. O John é um homem que gosta um pouco demais da bebida e um dia ele está numa das suas andanças para casa quando ele é parado por um pároco. E esse pároco, ele conta para o John que ele fez algumas pesquisas genealógicas e descobriu que o John é descendente de uma antiga família muito conceituada chamada D'Urberville. O John, de repente, ele fica totalmente obcecado pela ideia de ser descendente de uma família muito nobre, muito antiga, e ele acaba aceitando essa ideia de que ele tem uma linhagem nobre do qual ninguém sabe. Ele corre para casa, conta para a mulher, conta para a filha, e a partir daquele momento eles começam a viver uma certa ilusão de uma grandeza inexistente. A Tess é a filha mais velha da família, ela escuta essa história, ela fica um pouco desconfiada, ela não acredita muito. E a Tess é uma jovem muito tímida, muito insegura, mas muito sensata. E ela sabe que aquela ilusão que os pais estão vivendo não vai fazer bem para nenhum deles, nem para os filhos. E ela meio que não quer entrar naquela conversa, naquela história. Mas os pais insistem muito que eles são descendentes dessa família muito antiga. E isso é o início da tragédia na vida da Tess. Esse delírio de grandeza dos pais da Tess vai acabar gerando uma mola que vai colocar a Tess em uma situação muito difícil, que é o fato de que a mãe dela resolve enviar a menina para casa dessa senhora, que é uma D'Urberville, né, que mora a uma certa distância, e ela diz para a Tess ir até lá e pedir um auxílio, pedir um asilo para essa senhora, falar que ela é uma parente distante, que ela também é nobre como a mulher, e tentar ficar sobre a asa dessa senhora. A Tess acha isso simplesmente que não vai dar certo, essa história, mas ela vai, porque ela obedece os pais, e os pais estão numa situação econômica muito difícil, e ela percebe que pode ser uma maneira dela ajudar de alguma forma. Ela vai fazer essa viagem sozinha, desacompanhada, vai até a casa dessa senhora, e lá ela vai conhecer um homem chamado Alec. O Alec é um personagem que, eu não vou falar muito sobre ele, porque eu acho que o legal é você ir lendo e entendendo, mas ele é um personagem que ele vai trazer para a Tess uma das grandes tragédias da vida dela, ele vai ser um dos responsáveis pela, digamos, primeira grande perda de inocência dela na história. Vão acontecer várias ao longo do livro, mas a do Alec é a primeira. E a Tess vai ser colocada pelo Alec em uma situação muito difícil dela seguir em frente, dela levar a vida dela, e que vai mudar a perspectiva de vida que ela tinha para sempre. A partir desse encontro com o Alec, ela assume uma culpa, ela interioriza uma culpa por um ato que nós leitores sabemos que não é culpa dela, mas ela, como uma menina simples, uma menina tímida, uma menina com pouquíssimo conhecimento de mundo, ela acha que ela trouxe sobre ela esse grande momento, essa tragédia, esse momento triste, e ela assume essa culpa, e isso ela vai carregar por muito, muito tempo. No desenrolar da história, a Tess vai tentar seguir com a vida dela, apesar dessa coisa muito triste que aconteceu com ela. Ela vai trabalhar em uma fazenda, em uma leiteria, que fica um pouco longe da vila onde ela morou, onde ela nasceu. E ela chega nesse lugar com um desejo de tentar seguir a vida, tentar esquecer o que aconteceu no passado dela, apesar de que é muito difícil, mas ela tenta enterrar aquilo dentro dela. E é nesse lugar que ela vai conhecer outro homem que vai mudar novamente a vida dela, que é o Angel Clare.
O Angel Clare é um personagem que vai ter um espaço bem grande na história, ele vai ter uma voz narrativa evidente ao longo das páginas. Ele é um rapaz que ele não é da mesma classe social dela, ele está acima dela em relação a isso, e ele está nessa fazenda, diz ele, para aprender os ofícios de um fazendeiro, porque ele tem essa pretensão de ir para a América, virar um fazendeiro, né? Enfim, construir uma vida lá. Então ele está naquele lugar apenas conhecendo e descobrindo como as coisas funcionam. A Tess é uma jovem muito bonita e o Alec vai se encantar por ela à primeira vista. Só que o Alec, ele tem uma construção que faz com que ele veja na Tess uma mulher quase mítica. Ele idealiza uma mulher quando ele vê a Tess. Ele acha ela linda e pura. Ele idealiza uma pureza nessa menina que ela não se acha digna de ser considerada daquela forma. E ela não pode contar para ele a tragédia que aconteceu com ela no passado. E essa projeção de uma inocência que o Angel vai fazer sobre a Tess vai ser mais um motivo de extremo peso para ela quanto personagem e vai fazer ela sofrer muito. É um livro que, assim, não tem como eu falar muito mais, senão eu vou acabar contando a história inteira para vocês, mas o importante é que vocês saibam que existe essa moça muito simples, muito humilde, que é a Tess, e essa moça vai passar por uma série de pequenas tragédias ao longo da narrativa, e essas tragédias estão intrinsecamente ligadas a esses dois homens, ao Alec e ao Angel Clare. Esse livro, além de ele falar sobre essa trajetória trágica de uma protagonista pura, ele também traz nas páginas, né, uma certa crítica ao mito da prosperidade vitoriano. Se vocês gostam do século XIX e já estudaram um pouquinho sobre ele, vocês lembram que o século XIX é aquele momento da Revolução Industrial, onde os modos de produção mudam, onde existe uma perspectiva de futuro diferente, agora através das fábricas do trabalho, fabril, e se abandona essa ideia de campo, né, que o campo é o único lugar onde se produz. E também existe, ao redor da questão da Revolução Industrial, essa ideia de prosperidade máxima, de que tudo vai melhorar, todas as pessoas vão ter mais condições, a situação de vida vai sofrer um grande abalo positivo. O que o Hardy traz nessa história, e a Tess é o exemplo que ele está usando para nos mostrar isso, é que sim, algumas pessoas prosperaram muito na Revolução Industrial, algumas pessoas ficaram muito ricas, mas uma grande parte da população não chegou lá, não conseguiu. Não teve a chance, não teve a oportunidade. E a Tess e a família dela e aquelas pessoas que moram naquela vila fazem parte desse pedaço de população que nunca alcançou os sonhos desejados pelo mito vitoriano. A Tess é uma jovem que ela é totalmente impedida de se mover socialmente, porque ela não tem os meios para sair daquela situação, ela não tem os meios para sair daquela vida, daquela questão miserável em que ela se encontra. Ela é um personagem que ela tem que estar sempre trabalhando para conseguir o do dia seguinte. E essa posição social que mantém a Tess meio imóvel torna ela um personagem vulnerável à ação de outras pessoas. E ela acaba sendo objetificada e explorada física e emocionalmente. E é isso que o Hardy traz também na narrativa. Outra questão que ele discute na história, que você consegue encontrar ali no meio do texto, é essa desconstrução do campo como um lugar idílico. Ele vai um pouco contra aquele sentimentalismo rural que a gente encontra em outros autores do período, daquele momento, que falam sobre o campo de forma quase sonhadora, como se o campo fosse um local de perfeição, para onde as pessoas iam para passar um tempo, que era um local assim quase de sonho mesmo, uma coisa quase inventada. E o que o Hardy faz em Tess, e a Tess faz parte desse campo, desse meio rural, é mostrar que o campo, sim, tinha suas belezas, tinha suas coisas bonitas, tem uma miticidade ali ao redor do campo, mas também tem muita pobreza, tem muita miséria, tem uma luta diária e constante desses personagens tentando sobreviver. E ele traz de uma forma realmente bem pungente através da história essa crítica a esse idealismo rural que permeava as páginas de outros romances e permeava a ideia da sociedade naquele momento. É uma tragédia, sim, do início ao fim. É um livro triste, tá? Não vou mentir para vocês, ele realmente tem essa tragicidade, mas é também um livro muito reflexivo, é uma história muito consistente e é um livro que realmente foi muito bom fazer a leitura e compreender melhor esse momento. E a Tess é realmente um personagem que merecia mais,
porém, naquela condição onde ela se encontrava, seria muito difícil ela conseguir. Eu li Tess através da leitura conjunta da Marcela, do Literatura Inglesa BR. Eu vou deixar o canal dela linkado aqui no box de descrição para vocês, porque a Marcela gravou todas as lives que ela fez sobre Tess. Então, se você quiser fazer leitura, acompanhar as lives, eu acho que é legal você assistir também. Foi uma experiência incrível poder ler Tess em conjunto para compreender melhor a história. E é um super romance vitoriano que eu indico muito. Leiam Tess. Eu sei que é triste, você provavelmente vai terminar um pouco mal, como eu terminei, mas vale muito, muito a pena. O Thomas Hardy realmente foi um escritor excepcional. Vou deixar link de Tess aqui no box de descrição para vocês. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre esse super romance vitoriano. E é isso, gente. Beijão e a gente se vê no próximo vídeo.